Eu passei anos achando que maturidade era não sentir mais nada, que um adulto de verdade não treme, não desmorona, não deixa aparecer, é basicamente se tornar pedra. Mas uma ficha que demorou para cair para mim é que força e maturidade são coisas completamente diferentes, e a diferença entre os dois mudou completamente como eu me vejo, como eu vejo as pessoas com que eu amo e por que eu tô aqui fazendo isso agora. Eu tenho uma memória da minha infância que me marcou muito. Quando eu era pequeno, ali, cerca de uns 11, 12 anos, a gente ficou sem luz. E não por um apagão aqui no bairro, foi porque a gente não teve condições de pagar realmente a conta de energia e a nossa energia foi cortada. E minha mãe, nessa época, cuidava de 5 crianças praticamente sozinha e estava sem energia. Então, a gente sabe o quanto é problemático ter crianças dentro de casa, principalmente naquela época, né, que não tinham tantas opções, e ficar sem energia. E para piorar, o meu avô tava vindo do Nordeste para nos visitar nessa mesma época e foi bem no período que a gente ficou sem energia. E sabe que eu lembro desse período? Eu não lembro dela chorando, eu não lembro dela reclamando, eu não lembro dela pedindo ajuda ali pra gente, até porque nós éramos crianças, não tínhamos muitas ferramentas ou formas de ajudar ela, mas eu lembro de não ver ela desmoronando nesse período, mesmo com 5 crianças em casa, sem energia e com o pai dela, ela tendo que hospedar o pai dela nesse mesmo período. E o que eu vi ela fazendo foi basicamente resolvendo as coisas da forma com que ela conseguia. Então, nas primeiras noites eu lembro que a gente começou a se organizar com velas mesmo. Depois a gente conseguiu uma extensão do vizinho que nos ajudou para manter pelo menos a geladeira e a televisão ali utilizável, né? Era para as crianças era algo bastante importante e esse comportamento dela meio que doutrinou, ou pelo menos me ajudou a entender algumas coisas naquele período. E eu, como irmão mais velho de 5, vendo a minha principal referência tomando esse tipo de atitude, né, de comportamento, isso também fez eu entender que era como eu deveria agir, né, que uma pessoa madura, um adulto maduro é aquele que não demonstra, de certa forma, fraqueza, que lida e tenta resolver os problemas sem demonstrar algum tipo de problema para as pessoas próximas ali. E aí, logo depois desse período, eu acabei me tornando quase que a referência aqui em casa, tanto por ser o irmão mais velho e por ter uma responsabilidade maior em termos de decisão, em questões financeiras também, ainda que com pouca idade. E outra coisa que eu lembro é que nesse mesmo período as pessoas começaram a elogiar a minha maturidade. Então, eu lembro de até ouvir comentários de: nossa, ele é muito maduro para a idade dele, ele parece ser uma pessoa muito mais velha, ele parece ser uma pessoa muito mais. Ter uma idade avançada para os problemas que ele lida na fase que ele tá e com as pessoas com quem ele tá próximo, né, da mesma idade. E durante muito tempo eu confundi essa força, esse aguentar com realmente maturidade. Então, se eu estava sentindo raiva, se eu estava sentindo ansiedade em relação a alguma coisa, eu já automaticamente condicionava isso a uma falta de maturidade, ao estar, de certa forma, até sendo fraco, e imaturo lidando com aquilo, ainda que numa fase de adolescência, até depois da fase de adolescência também. Então, para mim era um pouco confuso e eu sempre acreditava que eu precisava amadurecer e precisava lidar com a força que eu via outras pessoas e principalmente a minha mãe lidando com esse tipo de conflito. Eu pensava que maturidade era o estado em que as coisas paravam de ser problemáticas e se elas ainda estavam sendo problemáticas, eu não estava sendo maduro o suficiente para lidar com aquilo, o que é bem confuso nesse período. Outra coisa que eu não entendia é que a força ela suprime o sinal, ela suprime o gatilho do que tá fazendo a gente ter algum tipo de problema, algum tipo sentindo, né, alguma raiva, alguma ansiedade. Isso a longo prazo não é benéfico. Eu diria até que nem a curto prazo, porque se a gente não tem clareza sobre o que está acontecendo, o que a gente está sentindo, e a gente suprime isso para tentar de certa forma mostrar para as pessoas que estão ao nosso redor que nós somos fortes, a gente acaba velando muita coisa e uma hora isso acaba explodindo. E a minha mãe fez basicamente o que o repertório dela possibilitava, né? Então ela aguentou
porque era a forma com que ela entendia que as coisas funcionavam, o tempo, as ferramentas que ela tinha para lidar com aquilo, e de certa forma fez ela sofrer calada por um problema que não era só dela ou necessariamente dela, né? Uma culpa dela, uma responsabilidade só dela. E quando a gente suprime isso também é bastante problemático, quando a gente não tem essa clareza. E tem uma outra camada, né? Que quando você é elogiado por ser forte, ou pelo menos por parecer forte em relação a esses problemas que você está lidando, de raiva, de ansiedade, que você suprime e não demonstra isso para as outras pessoas, isso parece que é o modelo ideal de performance. Então você só reforça e tenta melhorar. Então eu vou melhorar em suprimir, eu vou melhorar em não demonstrar, só que atrás disso, atrás das cortinas, a gente está lidando com todas essas questões da mesma forma, só que na nossa cabeça e sem dividir com mais ninguém. E aí é que está o grande problema. Então, o que realmente te faz crescer, né? Levando em consideração tudo isso. E não é tempo, porque a gente envelhece automaticamente. Não é uma questão de passagem de tempo, é de presença e de olhar criticamente o que está acontecendo ali. Você pode ter passado por muitas coisas e não ter aprendido com nenhuma delas, ou você pode ter passado por poucas coisas e ter extraído muito delas. E a questão está realmente aí, em como que a gente tem repertório para lidar com situações que talvez a gente já tenha visto, talvez a gente já tenha lidado, e como que a gente se comporta sabendo o problema que a gente tem ali, como que a gente precisa se comportar em relação a isso, até a clareza de qual é o gatilho, qual é a questão. E o repertório se constrói quando a gente para e olha o que está acontecendo. O que levou a gente sentir aquilo, o que levou aquele acontecimento. Eu até estava comentando um exemplo disso que talvez ilustre melhor o que eu estou querendo dizer. É que às vezes eu vou lavar roupa e quando a gente vai colocar as peças na roupa, né, na máquina, individualmente, eu tinha uma irritação muito grande quando as peças da Jessie, por exemplo, estavam pelo avesso, porque eu tinha que ir lá e desvirar essas peças, cada uma, para colocar dentro da máquina. E não foi a forma com que eu fui ensinado a lavar roupa. Então, a minha mãe, quando ela falava, olha, vai lavar roupa e tudo mais, desvira todas as peças pelo lado certo e aí coloca individualmente. E isso me irritava todas as vezes que eu ia lavar roupa, mas eu nunca falava isso pra ela. Até um momento que eu parei pra analisar e eu falei, cara, por que que isso tá me irritando tanto, sabe? Porque até faz sentido algumas peças estarem pelo avesso, né? O tipo de roupa que a gente tá lavando ali em termos de ser mais delicado ou não. E não é como se todo mundo fosse ensinado por uma regra universal de lavar roupa. E com certeza, na cabeça da Jessie, isso não era nenhum problema. Era muito mais prático para ela tirar a roupa e deixar ali pelo avesso do que necessariamente ela ter ali que desvirar cada uma delas e isso ser uma questão só na hora que a gente tá colocando na máquina. E eu tive estalo, eu falei, cara, não tem por que isso me irritar tanto, né? E voltando à questão do repertório. Quando a gente tem repertório em termos de nos conhecer e entender por que que aquilo está nos irritando, a gente consegue ter um olhar diferente, como se a gente estivesse mapeando o terreno e entendendo melhor qual que é o contexto de tudo. E eu cheguei à conclusão de que, na verdade, era um apego à forma com que eu fui ensinado a lavar roupa. Fica aí, né, o questionamento, qual que é a maneira certa, né? Pelo avesso, pelo lado certo. Mas eu também tive esse estalo e foi um dos gatilhos que eu tive para poder falar sobre isso, porque eu acho que repertório vem muito disso também, de nos autoconhecer e sabermos até onde a gente pode ir e principalmente mapear o que está acontecendo ali. Ter meio que um exercício de se tirar do contexto e olhar por uma outra forma, de um outro lado, para a gente conseguir tomar a decisão mais correta para aquele momento. E foi mais ou menos isso que me trouxe até aqui. Agora no mês de julho, hoje, né, 1º de julho, mas agora no mês de julho eu completo 31 anos e coincidentemente num mês que tem 31 dias, eu me vi nesse lugar de tentar compartilhar algumas coisas que eu já aprendi e que me ajudam no dia a dia e algumas coisas que eu ainda estou aprendendo, que eu ainda estou descobrindo em 31 vídeos, um vídeo por dia, sendo esse o primeiro deles. E o grande foco aqui não é trazer uma lista de performance, não é trazer uma lista de como você deve viver a sua vida, mas quais foram os acontecimentos, quais foram os aprendizados que me tornaram a pessoa que eu sou hoje,
que foram fundamentais para a pessoa que eu sou hoje e para a pessoa que eu vou me tornar. Até porque nós somos um eterno processo de ciclos e ciclos e a gente se desenvolve a todo momento. Então, a ideia é também curtir, é também parar, olhar para trás, entender um pouco do meu repertório, onde eu preciso ampliar o meu repertório, em quais lugares, entender melhor também as coisas com que eu tô lidando e curtir tudo isso, né? Então eu espero que seja um mês leve, de conteúdos que também ajudem vocês, façam sentido, além de documentar também o meu processo pessoal de desenvolvimento. Resumindo, a minha mãe, ela não errou. Ela tinha 5 filhos, ela estava recebendo o pai em casa e ela conseguiu lidar de uma maneira madura, ainda assim, com todos esses acontecimentos. Com certeza ela teve questões por suprimir tudo isso, então ela teve que lidar internamente. É, e hoje, graças a Deus, ela tem uma clareza de que ela tem outras pessoas que podem ajudá-la, ela se sente também uma pessoa disponível, e é muito legal ver ela também se desenvolvendo nesse sentido. E eu também sou uma pessoa que hoje consigo abrir melhor, né, os meus problemas, tanto com a minha noiva, tanto com a minha família, que são as pessoas que eu tenho aqui mais próximas, para não suprimir o que eu sinto, compartilhar e entender também, mapear, até para antecipar algumas coisas, né? Eu poderia ter tido uma discussão super besta com a Jess em relação à roupa, sendo que nem era um problema para ela, nem era uma questão para ela. Então, foi muito legal também pensar sobre isso e ver o quanto eu evoluí nesse sentido de entender melhor esse contexto. Eu não sei exatamente o que vai sair nesses 31 vídeos, mas eu acho que é exatamente sobre isso, mostrar o processo e não necessariamente o resultado, até porque a gente não se torna uma pessoa completamente diferente da noite pro dia, mas de vez em quando vale a pena a gente refletir sobre o que a gente está vivendo, sobre o que a gente está aprendendo, dar nomes para o que foi ficando, para o que a gente foi aprendendo. Bom, esse é o meu primeiro, e se você conhece alguém ou se você está nesse lugar de talvez pensar que a força é a única forma de lidar com as coisas e que você acha que ser forte te torna uma pessoa madura, eu te incentivo a parar e pensar um pouco sobre isso, que eu tenho certeza que você vai entender melhor o seu terreno e como que você consegue, através da sua própria análise, ter mais ferramentas ou melhores ferramentas para lidar com as coisas que acontecem na sua vida. E eu vou fazer exatamente isso durante o meu mês de julho, compartilhar parte dos meus aprendizados e de coisas que eu ainda estou aprendendo e que eu acho que pode funcionar tanto para sua vida ou para alguém que você conhece. Se você também quer fazer isso, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu te incentivo a se inscrever, a curtir o vídeo, deixar o seu comentário aqui também e me acompanhar durante todo esse processo. Eu sou o Dan Souza, um abraço e até mais.